Olá, povo de Deus, boa noite, graça e paz para todos, né? Pastor Leanderson, Ludmila e família, e também o pessoal aí, né? Os irmãos da PIBCIM, da Primeira Igreja Batista em Simonésia, aí em Minas Gerais. Muito bom estar com vocês, né? Nessa noite, nesse culto. Semana passada nós tivemos o pastor Leanderson participando conosco e agora eu estou aqui falando para os irmãos, amém? Mas antes da gente ler o texto e antes de a gente falar, de pregar a palavra, eu queria convidar para a gente estar fazendo uma oração, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, essa noite, um momento de culto, um momento muito especial. Nós estamos aqui com os irmãos da PIBCIM em Minas Gerais, Senhor, em Simonésia. Oh Deus, nós agradecemos e louvamos pela vida da tua igreja nesta cidade. Pai, eu entrego a vida do pastor Leanderson, da Ludmila, dos seus filhos, de todos os seus familiares e também todos os irmãos e irmãs da igreja, Pai, da amada igreja que eles estão servindo, Pai. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor continua dando sabedoria, dando discernimento, entendimento da Tua palavra. O Senhor continua fazendo com que esta igreja possa ser luz aí nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos nossos pecados e peço também que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que possa edificar as nossas vidas e abençoar grandemente e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu queria falar de um tema, né? Nessa noite, queria falar sobre o discipulado. Eu quero, né? Falar sobre discipulado. Então eu queria, vamos ler aí o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Eu convido você, se você tiver a oportunidade aí de estar com a sua Bíblia, que você possa acompanhar conosco, amém? O texto diz assim, versículo 1: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite, né? Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, né? Podendo compartilhar da palavra de Deus. Fico muito feliz mesmo. Gosto muito do pastor Leanderson, né? Da Ludmila, seus filhos, sua família. Muito amado de todos nós. Servimos juntos ali na Primeira Igreja Batista em Raposo durante um bom tempo, e então assim a gente tem uma amizade muito forte. Isso é muito bom, né? E a gente sempre diz, né? Eu sempre digo, pastor Marcelo em Raposo diz, pastor Leandro também, e os pastores, né, que estamos juntos aí caminhando, que a sua igreja, a minha igreja é a sua igreja e a sua igreja é a minha igreja. E é uma realidade. Isso é uma realidade mesmo. Nós vivemos assim, né? A gente quer andar junto, a gente não quer andar sozinho e nós precisamos andar junto. E aí a gente vai para esse tema do discipulado, né? A gente vê aqui que Jesus ele andava com seus discípulos. É o mestre com os seus discípulos e discípulas também, né? Porque tinham mulheres que acompanhavam também. Isso é importante a gente falar, né? Interessante que Jesus, ele não mandou fazer convertidos, ele mandou fazer discípulos, amém? Ele não mandou fazer convertidos, ele mandou fazer discípulos. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a gente vai ver lá esse texto tão conhecido, né, da grande comissão: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Jesus mandou a gente fazer, e aí é uma ordem e está no imperativo, é fazer discípulos. E como bons discípulos do Mestre, meus amados, nós devemos aprender com a sua palavra, porque a sua palavra, ela é o nosso guia, né? A nossa bússola, aquilo que nos ensina, que nos direciona, não é verdade?
Então, portanto, o verdadeiro discípulo, ele é aquele que anda com Deus, né? Que anda com Jesus Cristo e o serve de todo o coração, amém? O verdadeiro discípulo é aquele que anda com Jesus Cristo e o serve de todo o coração, aleluia. Então, olhando para esse texto, nós vamos fazer uma breve exposição. Olhando para esse texto, nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Preciosas. A gente sempre aprende, né? E eu quero convidar você para estarmos analisando, olhando para ele, né? Para esse texto de Lucas capítulo 8 e procurando, buscando tirar essas lições, né? E logo no princípio a gente vê que o discípulo ele aprende com o mestre, né? O discípulo ele deve aprender com o mestre. Olha o versículo 1 que nós lemos, diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O discípulo ele aprende com o mestre, né? Se tem uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar. Mas ele não só ensinava, ele fazia, ele mostrava. Ele ensinava fazendo. Ele demonstrava aos seus discípulos, né, como fazer. Seja pregando, anunciando o evangelho, seja curando, libertando, ou fazendo qualquer outra coisa, mas ele ensinava e ele fazia. Ele mostrava como se deve fazer, não é verdade? A palavra discípulo, ela vem de uma palavra grega, né? Matetes ou matetes, né? Mas é mais comum falar matetes, que significa aprendiz, né? Aquele que aprende algo, né? De alguém. No hebraico nós temos a palavra talmid, também, que significa discípulo, que significa aluno, né? Aprendiz, aquele que senta para aprender. Geralmente, naquela época, os discípulos eles sentavam, né, para ouvir o mestre, para aprender com o mestre. A gente vai ver muito isso em filmes, em cenas, e na Bíblia a gente vê sempre Jesus sentado, ensinando, e os seus discípulos ali ao redor dele aprendendo, não é verdade? O discipulado é vida na vida. É algo bem formal, né? Nós conhecemos durante muito tempo, nós da Igreja Batista, nós conhecemos o discipulado como algo que, tipo assim, quando a gente se convertia, né? E eu mesmo passei por isso, creio que você também, que a gente era preparado para ingressar na igreja, né, se batizar e tal. Então existe até hoje uma preparação e a gente entendia aquilo ali como discipulado. Só que depois que batizava, aquilo ali acabava. Isso, ou seja, não é um discipulado. O discipulado é vida na vida. O discipulado ele é bem informal, né? Nele geralmente tem um mestre, que é o discipulador, né? Que ele deve ensinar o discípulo como fazer a obra, como ter um relacionamento com Deus, né? Como cuidar de suas coisas, da sua família e como agir nas muitas situações da vida. Esse é o papel do discipulador. Esse é o papel do mestre, de mostrar como ele deve agir, como ele deve fazer, né? Como o discípulo deve caminhar, né? Então isso é discipulado. Eu lembro que lá em Raposo, e até aqui mesmo a gente já tem feito com algumas pessoas, mas lá eu fazia mais, né? Porque agora que nós estamos começando aqui, tem pouco mais de um ano que eu estou aqui, mas a gente tinha esse propósito de estar encontrando sempre com os nossos discípulos, e a gente tinha vários discípulos, né? E quando a gente sentava com aquele discípulo, a gente sempre orava junto, a gente compartilhava a palavra e a gente tinha uma conversa informal, né? Saber como que estava a família dele, como que estava o trabalho dele, a vida profissional, como que estava o relacionamento dele com Deus, né? Como que estava o relacionamento dele com as pessoas, com o próximo e demais coisas. Então isso era muito importante. E cada semana que a gente encontrava, ele ia se tornando uma pessoa melhor, porque esse é o papel e essa é a função do mestre, do discipulador, fazer com que aquele discípulo, né, com
com que aquele discípulo ele se torne cada dia mais parecido com Jesus. Amém? E amados, então o discípulo ele deve sempre aprender com o mestre. E como nós aprendemos, né? Nós aprendemos com o mestre Jesus e com os nossos discipuladores, não é verdade? Outra coisa também que a gente observa no texto é que o discípulo ele deve andar com o mestre, ele não deve só aprender, mas ele deve andar. E no versículo 1 aí nós lemos, né? E os 12 andavam com ele e também algumas mulheres. Então, onde Jesus andava, os discípulos andavam com ele. Né? E aqui nós vemos homens e mulheres seguindo o mestre. Né? Andar com Jesus é uma honra muito grande, né? Eu fico pensando, né? Às vezes eu fico imaginando assim, aquelas pessoas, né, que andaram, que estiveram próximas a Jesus, né? Que coisa maravilhosa. É uma honra muito grande acompanhar o mestre nas suas viagens, aprender, estar junto, né? Vivenciar o verdadeiro evangelho. Como é bom isso. E interessante que Jesus ele não discriminava as mulheres, né? Haviam homens e haviam mulheres. Ele não discriminava aquelas mulheres por serem mulheres. Sabe por quê? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, meu amado. Deus não faz acepção de pessoas. Ele tinha discípulos e discípulas, né, que andavam com ele, como diz o texto. Então o discípulo, ele, além de aprender com o mestre, ele deve andar com o mestre. O discípulo, ele deve andar com o seu discipulador e extrair tudo dele, todos os ensinamentos, né, todos os ensinamentos e comportamentos. Porque eram assim que os discípulos faziam. Eles extraíam tudo do mestre, tudo de Jesus, tudo do seu discipulador. Queriam saber. Nós precisamos fazer isso também, querer saber. Sugam o pastor Leanderson, meus amados. E a Ludmila também, né? Sugam eles. Procurem aprender, busquem aprender. Eles têm muito para ensinar para vocês, amém? Como tem sido edificante a caminhada de discipulado que nós vivemos. Como é edificante isso. Eu lembro aqui de várias histórias, mas eu lembro de uma vez eu estava discipulando um casal lá em Raposo e aconteceu um fato que a esposa, né, ela tinha tido um probleminha com uma outra pessoa, né, um problema assim muito sério, né, a ponto de discutirem, a ponto de ficarem de cara virada uma para outra. Então a situação estava muito feia, muito esquisita. E hoje acontece uma coisa muito ruim, muito negativa, que as pessoas têm mania de ir para a internet e expressar os seus sentimentos, né, colocar as coisas, a sua insatisfação. E eu lembro que naquela época ela colocou essa insatisfação na internet, né, nas redes sociais, e eu tive a oportunidade de ver, e eu estava discipulando aquele casal. E no dia que nós encontramos eu falei sobre isso. E aí ela começou a chorar, e aí nós começamos a tratar isso, a trabalhar isso. E ela então, o que ela fez? Ela falou: pastor, hoje mesmo eu vou procurar essa pessoa e eu vou me consertar com ela. Amém. E ela fez isso, meus amados. Ela fez isso. Ela foi lá, se consertou com a pessoa, e no próximo encontro ela relatou tudo pra gente, pra mim, pra minha esposa, tudo que tinha acontecido, e as coisas começaram a mudar. Tá vendo como é importante o discipulado? Discipulado é vida na vida. Amém? Como isso é importante. Eu tenho outras histórias, nós temos, né? Pastor Leandro tem também histórias que a gente vai aprendendo, né? Aí as pessoas vão mudando. Você vê, se não fosse discipulado, talvez aquilo ia ficar enrolando, e elas guardando aquela mágoa e não resolvendo o problema. Nós precisamos tratar o problema, e no discipulado nós fazemos isso, amém? Então, como tem sido edificante, meus amados, a caminhada de discipulado. Se você ainda não tem um discipulador, procure um para você andar e aprender, né, com ele. Procure o pastor Leandro aí, né? E
E comece, se vocês não estão fazendo ainda, eu creio que estão já, né? Mas é importante, porque isso, vou repetir, nos faz cada dia ser mais parecidos com Jesus, né? E aí nós procuramos consertar tudo, colocar tudo no devido lugar. Amém? Em terceiro, uma terceira observação, né, é que o discípulo ele tem a sua vida transformada. Nós acabamos de falar isso, versículos 2 e 3, vai dizer que mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele vai citar, né, Dr. Lucas, vai citar Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres. Que mulheres eram essas? Que discípulas, né? Eram mulheres transformadas pelo poder de Deus, amém? Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Mulheres transformadas. Lucas ele vai detalhar, porque como ele era médico, se você analisar os escritos de Lucas, que é o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver como que ele detalha tudo, porque ele era médico, o médico é detalhista, né? E ele detalha bem, parece que ele conhecia muito bem a história daquelas mulheres. Ali estava Maria Madalena, ou seja, Maria da cidade de Magdala, né? Daí o nome dela Maria Madalena, e o texto diz que ela tinha tinha expulso dela 7 demônios. Então era evidente que ela tinha um passado escuro, um passado terrível. Ali também estava Joana, né? Essa mulher era a mulher de Cusa, né? Cusa era um funcionário, né, de Herodes, do rei Herodes, né? O rei ele tinha muitos bens e propriedades e geralmente um epítrope, esse nome, ele era um epítrope do rei Herodes. O epítrope ele era encarregado de cuidar dos interesses financeiros, né, da corte. Então ele era encarregado disso, de cuidar dos interesses financeiros. No Império Romano, o imperador ele tinha seus epítropes para proteger seus interesses. Sabiam disso? E não havia funcionário mais importante, né, nem digno de confiança do que esse funcionário. Então, essa mulher era a mulher de Cusa. Cusa era esse funcionário que cuidava da parte financeira, né, do rei Herodes, né? E é surpreendente também encontrar a Maria Madalena com seu passado escuro e a Joana, uma dama da corte, em um mesmo grupo, né? Que coisa, olha como é que o poder do Evangelho, né? E uma das qualidades supremas de Jesus, amada, é a de poder fazer com que as pessoas, né, elas sejam transformadas. A de poder fazer, né, com a vida das pessoas, mais com a vida das pessoas. Olha só, no mesmo lugar colocar uma mulher que tinha um passado horrível, uma mulher rica, uma mulher, né, da sociedade romana daquela época. Esse é o poder transformador do Evangelho, amém? Aleluia. Quem é discípulo de Jesus tem a sua vida transformada. Anote isso aí. Quem é discípulo de Jesus tem a sua vida transformada. Você sabe por quê? Nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas e nós somos salvos. Nós somos transformados. Mas quando a gente tem um discipulado, um discipulador, quando a gente tem alguém acompanhando a gente, quando a gente tem alguém orando conosco, né, compartilhando da palavra, ensinando como nós devemos prosseguir a nossa caminhada, meu amado, minha amada, isso é muito bom, isso tem um poder transformador muito grande. Isso ajuda muito, né? Outra coisa que nós observamos em quarto lugar é que o discípulo ele deve ser servo. E aí o versículo 3 diz que o serviam com seus bens. Termina assim, né, o versículo 3. Então nessa lista de mulheres, meus amados, nós temos um grupo cuja ajuda era prática.
Mulheres, né, na Palestina não estavam autorizadas a pregar, mas elas davam os seus dons, elas davam tudo que tinham, ou seja, elas serviam ao seu mestre. A palavra servir, né, ela vem da palavra grega doulos, né, que significa servo, mas ela traz um significado de atar o laço, né, prender com cadeias, ou seja, servir é se render à vontade do outro, é se dedicar totalmente à causa de Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens, né? Essa palavra ela tem a ver com escravo, amém? Eu estou pregando na carta aos Filipenses, né? E fazendo uma exposição bíblica nessa carta, e lá no início Paulo começa falando que ele é um doulos de Cristo, né? Ele é um servo, ele e Timóteo, né? Eles são escravos de Cristo, ou seja, eles pertencem a Cristo, eles estão presos, né, a Cristo, amém? Essas mulheres, elas eram discípulas de Jesus e serviam a Ele com seus bens, ou seja, elas ajudavam na obra do Senhor. Eu te pergunto, o que você tem feito pela obra do Senhor? Como discípulo do Mestre, como você tem servido a sua igreja, tem servido o seu Mestre, tem servido o Senhor? Principalmente nesses dias, né, de pandemia, como que você está servindo a Deus? Então, concluindo, após serem plenamente treinados, os discípulos eles se tornavam mestres. O mestre ele prepara o discípulo para ele poder também ensinar um dia, né? Para ele também fazer novos discípulos, e assim nós caminhamos, né, a nossa jornada cristã. A tarefa principal de um discípulo era se tornar como seu mestre. Ou seja, quando um discípulo ele era completamente treinado, ele tornava-se um mestre que iria formar novos discípulos. E esses novos discípulos também, a mesma coisa, né? Deveriam ser treinados para ser como seu mestre. E por aí vai, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 40, nós lemos: não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Amém? A Bíblia mostra que Jesus escolheu 12 discípulos. Pessoas às quais ele iria discipular, né? Queriam andar com ele, aprender com ele. Jesus passou 3 anos ensinando, preparando os seus discípulos para ser um reflexo dele no mundo. Presta atenção. Após esses 3 anos, Jesus disse a eles que seu período de aprendizado estava concluído e que eles agora deveriam ensinar a outros exatamente tudo aquilo que eles haviam aprendido. Amém? Por isso, meus amados, a ordem é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide, aliás, aqui o termo no grego é indo, né? Se nós formos fazer uma tradução atual, mais dinâmica, nós temos aí esse significado, é indo, porque essa palavra ela está no particípio presente, dá uma ideia de continuidade, ou seja, não pode parar. Até a volta de Jesus, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós estamos indo e fazendo discípulos de todas as nações. Amém? Nós podemos concluir que o discípulo é um aprendiz de Jesus, um aprendiz que ouve seus ensinamentos, que procura viver esses ensinamentos na prática, né? Você não pode somente ouvir, mas você tem que viver isso, tem que mudar a história da sua vida, né? Ensina aos outros, né? E como Tiago bem nos diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém?
Amados, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos buscar entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, né? Mas nós temos que viver essa palavra, a nossa vida precisa mudar, e o discipulado ele ajuda nisso. Você, quando recebe Jesus como Salvador, você começa um processo que nós chamamos de santificação, que vai até Jesus voltar, todos os dias. E aí nós vamos colocar nossa vida em ordem, como? Né? Pagando as nossas contas, acertando as nossas coisas, errando cada vez menos, né? Procurar não errar, nós não somos perfeitos, lógico, mas procurar ser santo, né? Cada dia, buscar a santidade, né? Ser mais purificado, mais lavado, né? Fazer as coisas, fazer o bem, praticar o bem, liberar perdão, né? Se você tem algo contra alguém, se você sente mágoa, sente rancor, peça a Deus para te ajudar e arruma um discipulador para te ajudar, para poder, né? Já pensou se aquela menina ficasse daquele jeito? Mas ela foi lá e resolveu acertar as coisas. Nós precisamos fazer isso. Nós somos cristãos e como cristãos nós temos o dever, né, de fazer, de colocar as nossas coisas nos seus devidos lugares. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela primeira igreja batista em Simonésia, né? Também aqui pela nossa igreja, aqui no bairro Jardim Valéria. Eu louvo a Deus e peço a Deus que abençoe, que peço a Deus que faça dessa igreja, né, uma igreja que venha edificar e abençoar muitas vidas aí nessa cidade. Amém? Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? E eu peço que você nesse momento, se você ainda não resolveu a sua vida com Jesus, se você não entregou a sua vida para Jesus, faça isso. Faça isso. Né? Receba Jesus como Salvador e se torne um discípulo dele, um discípulo de Jesus. Amém? Tenha sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Aleluia. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus estudos, que nesse momento tão difícil nós possamos viver o melhor de Deus como igreja, como família, que a gente possa vivenciar o melhor de Deus nas nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. É apenas uma pequena reflexão para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Para abençoar a igreja do Senhor, a PIBSIM, né? E todos nós, em nome de Jesus. Abraços. Fiquem na paz do Senhor.